Muito bom, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos começar aqui agora o casamento extraordinário, uma aliança, né, que honra a Deus. Deus em primeiro lugar é acima de todas as coisas. Eu não sei hoje qual é a realidade que vive cada uma das pessoas que está aqui conosco, tá? Eu não sei hoje se o seu casamento já é extraordinário, né? Ou se o casamento ele esteja passando por alguma dificuldade. Mas eu tenho certeza absoluta que no momento em que nós investimos parte do nosso tempo para, né, ouvir mais sobre como tornar aquilo que já é bom melhor, ou como restaurar aquilo que está quebrado, faltando, fora do lugar, nós ainda acreditamos, né, no nosso casamento, nós ainda acreditamos no nosso relacionamento e estamos agindo para descobrir algumas ferramentas, descobrir algumas questões que vão fazer esse relacionamento ser restaurado, ser, né, edificado, para que ele atinja patamares maiores. Bom, para quem não me conhece ainda, né, para quem está aqui tendo um contato comigo pela primeira vez, meu nome é Anderson Marchiori. Eu vou falar sobre casamento porque sou casado, viu, gente? Né? É muito importante a gente já fazer esse alinhamento. Eu não estou falando aqui de uma experiência que eu não conheço. Pelo contrário, tá? Eu conheço muito bem a experiência que eu vou falar sobre ela aqui hoje. Eu tenho 24 anos de relacionamento com a minha esposa, sabe? Tenho 24 anos de relacionamento com a minha esposa. Eu encontrei a minha esposa, ela estava para fazer 15 anos de idade, né? Eu fui o príncipe da festa dela de 15 anos. E de lá para cá, nós conseguimos permanecer juntos, né, durante toda essa história. Temos 3 filhos maravilhosos, uma vida próspera, uma vida completamente abundante. E esse casamento extraordinário já é algo que toca no nosso coração, meu e da Alessandra, para fazer algo assim, levar um pouco daquilo que eu e ela vivenciamos no nosso relacionamento para outros casais, né? Para outras famílias, e apresentar, tá, tudo aquilo que para nós foi muito relevante, tudo aquilo que para nós foi edificante. Mas nós vamos falar também sobre desafios, né, que nós passamos ao longo do nosso relacionamento, tá? E que foram muito importantes para esse momento que nós estamos hoje vivenciando. Nós vamos falar aquilo que a gente conseguiu superar, né, mudar e, principalmente, construir ao longo de vários tempos, tá? Pessoal, muitas vezes, algumas pessoas que estão aqui nos acompanham pela rede social, né? Veem ali uma família, um homem, uma mulher, né? Construindo uma família, 3 filhos, tá? Uma vida onde, fazendo jus aqui, né, as palavras da Alessandra, onde todos os dias são como se fossem domingos, né? Nós temos ali uma prosperidade, um trabalho edificante, uma casa cheia de alegria, né? Onde não há falta de nada, mas abundância de tudo. E muitas vezes a gente fala assim, poxa, essa família é uma família que não passou por dificuldades, né? Mas pelo contrário, essa família é uma família que passou pelas dificuldades da vida, mas soube, em determinados momentos, alinhar os seus objetivos, os seus pilares, né? E edificar uma família próspera. Nós, pessoal, eu e a Alessandra, nós começamos num apartamento de 70 metros quadrados, sabe? Onde era tudo muito pequenininho, tudo muito contadinho, né? Todas as nossas economias, muitas vezes tendo que tirar alguma coisa para complementar a outra e vivendo naquele arroxo,
né? E, obviamente, quando nós estamos em cenários, né, onde não existe somente a abundância, mas que existe também um pouco de escassez, as brigas acontecem, né? Os conflitos acontecem, as discussões, né? Os desalinhamentos de objetivos. A partir disso vem filhos, né? Quando os filhos entram na relação, muitas vezes há, né, aquele momento em que o casal se desconecta um pouco, porque há os filhos tomando a atenção, agora não é apenas mais o casal, mas os filhos também. E eu tenho 3 filhos, gente, eu sei muito bem o que é isso. Eu não tive nem intervalo, não, sabe? Quando a minha esposa, meu filho fez 2 anos de idade, que ele estaria ali deixando de dar um pouquinho menos de trabalho, já veio a segunda gestação, né? E assim também foi na terceira. Eu sei como isso se apresenta para nós, tá? Então, foram desafios que eu e a Alessandra enfrentamos na nossa vida, no nosso relacionamento, e hoje nós, com muito respeito, queremos passar para cada um de vocês que estão aqui conosco, tá? Eu queria dizer que vocês podem ficar confortáveis em fazer qualquer pergunta aqui no nosso chat, tá? Não precisa esperar a aula terminar, manda aqui no nosso chat, né? Quais são as perguntas de hoje que vocês gostariam de fazer? A gente vai ter o maior prazer em explicar. Nós temos horário para começar, mas não temos horário para terminar, tá? Hoje é um tempo dedicado às famílias, é um tempo dedicado, tá, à nossa estrutura. Nós vamos fazê-lo em 2 dias. Hoje é o primeiro, amanhã nós vamos ter a continuação do nosso conteúdo que foi separado para vocês. Hoje nós vamos falar sobre, né, a estrutura, os fundamentos do nosso casamento. Nós vamos falar sobre o posicionamento do homem, o posicionamento da mulher e como isso tem que estar numa perfeita sinergia para que tudo funcione perfeitamente bem, tá bom? Vamos lá dar início a isso. Eu queria que vocês mandassem aqui no chat para eu conhecer um pouquinho de vocês. Vocês são de Belo Horizonte? São de qual local, gente? Manda aí para mim. Deixa eu saber de onde vocês são, né? Quem está aqui comigo no ao vivo, de onde vocês estão? Deixa eu ver aqui, né? De onde vem essa galera? Fernanda de Contagem, Ipatinga, Porto Alegre. Que legal, Contagem. Vamos lá, gente. Raposos. Muito bom, muito bom. São Paulo, Verônica. Contagem. Paraisópolis, Minas Gerais. Show de bola. Esmeraldas. Muito, muito legal. Olha, Santo Expedito do Sul, Rio Grande do Sul. Que legal, Marciana. Marciana, eu vou no Rio Grande do Sul visitar uma empresa. Vou fazer uma palestra aí, no Rio Grande do Sul. Legal. Esmeraldas, Munique de São Paulo, Igarapé. Isso aí. Chama Taboão Sementes, a empresa que nós vamos fazer ali. É uma empresa na área do agronegócio. Talvez você a conheça. Taboão Sementes. Muito legal. Vamos estar em junho fazendo essa palestra. Começar aqui a nossa apresentação e eu quero trabalhar com... Bom, vamos lá. Vamos começar, pessoal, sobre os fundamentos, né, do casamento. Esse é o primeiro tomo que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente quer fazer de abordagem, ok? E eu quero já trabalhar com vocês esta dinâmica aqui. O casamento, pessoal, ele é uma união entre homem, entre mulher, mas principalmente entre homem e mulher
e Deus, né? Ela é uma jornada que nós vamos fazer aqui no Casamento Extraordinário de 2 dias, né? Nesse primeiro dia transformador, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre os fundamentos do casamento, né? Nós vamos falar aqui sobre a aliança forjada entre homem, entre mulher e Deus, e como que isso fortalece o nosso lar, como isso impacta a nossa geração, tá? Deus, gente, no centro aqui do poder, né? No centro da nossa casa. Esta é a tríplice aliança do relacionamento. Ela se forma com Deus no centro, né? E o casal aqui integrando essa relação. Um casamento forte, pessoal, ele não é sustentado por 2 pessoas. Se hoje você vive com uma dificuldade no seu relacionamento, se hoje marido e mulher não conseguem se conectar em objetivos, não conseguem se conectar, né, na mesma visão, não conseguem se conectar, tá, em unidade. Eu quero falar algo que vai tocar profundamente no seu coração. Muitas vezes, isso é a falta da presença de Deus dentro do relacionamento. E eu queria iniciar essa trajetória dizendo para você o seguinte: todo casamento, ele se fortalece, todo casamento, ele se sustenta, ele chega ao extraordinário quando vocês, tá, formam uma tríplice aliança. Você, seu marido e Deus. Toda vez que falta essa estrutura, toda vez que falta esse contexto dentro do nosso casamento, existe algo que vocês não são capazes de preencher sozinhos. Muitas vezes, né, nós acreditamos que somos capazes de preencher e dar conta de tudo e fazer tudo, né? Mas existem buracos em nós que somente Deus consegue preencher. Existe falta em nós que somente Deus consegue preencher. A primeira tarefa que eu queria passar hoje, para todos vocês que estão aqui no casamento extraordinário, né? Aqueles que estão em casal, aqueles que estão ouvindo juntos, mesmo que vocês não profetizem ainda uma fé declarada, eu queria te fazer um convite muito especial. Essa noite, faça uma oração com seu marido. Eu não sei qual é o momento que vocês estão vivenciando. Eu não sei qual é o momento que vocês hoje estão enfrentando, sabe? Se estão bem, se estão brigados, se não estão brigados, né? Se estão ali bem, mas está faltando alguma coisa. Faça uma oração hoje pelo seu relacionamento com o seu marido. Ore pela vida dele. Marido, ore pela vida da sua esposa. Ore pela casa de vocês. Introduza a presença de Deus dentro do relacionamento de vocês. O relacionamento forte, ele é sustentado por 3 alianças. O marido, pela esposa e por Deus. Eu quero trazer para vocês algo que é extremamente poderoso. Nós, homens, e aqui, quando eu falo nós, homens, eu estou falando também das mulheres, né? É apenas uma questão de gênero aqui. Nós, homens, podemos coisas extraordinárias, tá? Podemos coisas extraordinárias. Quando nós conseguimos alinhar 2 coisas muito importantes. Então, hoje, a primeira coisa que eu gostaria que vocês tomassem nota é que, para que vocês construam um casamento extraordinário, para que vocês construam algo inabalável,
Marido e mulher precisam de alinhar duas coisas. A primeira, transformar o seu casamento em uma unidade. Transformar o seu casamento em uma unidade. A segunda coisa é falarem a mesma língua. Falarem a mesma língua. Então preste atenção, pessoal. Quando nós, homens, conseguimos trazer para o nosso casamento a unidade e a linguagem, a mesma linguagem, nós conseguimos fazer coisas extraordinárias. Muitas vezes, meu querido, hoje o seu casamento, ele não anda bem. Ele não está fluindo bem. Por quê? Porque vocês não construíram uma unidade dentro da sua casa. E porque o marido está falando grego, né? E a esposa está falando chinês. Não existe uma comunicação clara entre o casal. É como se um, né, estivesse falando numa língua e o outro estivesse numa linguagem completamente diferente. Vocês não se entendem, não conversam a mesma linguagem. E toda vez que uma edificação, e o casamento é uma edificação, toda vez que uma edificação tem operários que estão falando em línguas diferentes, a confusão e a ruína, a confusão e a fracasso, a confusão e nada se conecta. Então, se num primeiro momento você quer levar o seu casamento para um patamar extraordinário, você tem que criar uma unidade e uma mesma linguagem dentro do seu relacionamento. E por que isso é importante, pessoal? Porque muitas vezes nós não fazemos. O Anderson, mas onde que está isso? Né? Onde que está isso? Na promessa que vocês fizeram quando se casaram. No momento em que vocês fizeram uma promessa na hora que se casaram, vocês naquele momento disseram exatamente o quê? Eu vou me tornar, né, neste momento, uma mesma pessoa com o meu marido. Nós vamos nos tornar uma só carne. Homem e mulher vão se unir em casamento. E naquele momento vão se tornar uma só carne. Todavia, pessoal, no momento em que nós fazemos esses votos na nossa relação, nós fazemos esses votos em nosso relacionamento, nós iniciamos bem. Porém, no cotidiano da vida, nós vamos perdendo essa nossa unidade. Nós vamos perdendo essa nossa característica. E queremos ter a nossa própria individualidade. Queremos ter a nossa própria individualidade quando prometemos ser únicos. A mulher, ela quer ter a individualidade dela, o homem quer ter a individualidade dele, mas vocês fizeram uma promessa de se tornar uma mesma carne, uma só pessoa. E vocês, então, começam a trazer disfunções para o seu casamento. Vocês querem que eu seja mais claro no que eu estou dizendo, pessoal? Vocês querem que eu traga isso de uma forma mais detalhada para vocês? Olha que interessante. Vocês fizeram um compromisso de ser uma só carne, de ser uma só pessoa. Mas nas finanças, vocês querem ser separados. O marido quer ter a conta dele, a mulher a conta dela. Cada um administra o seu próprio recurso.
Cada um administra a sua própria receita. Você ganha R$ 5.000 por mês. O seu marido ganha R$ 4.000 por mês. Separados, vocês são uma família escassa, pobre. Juntos, vocês ganham mais de 3 dígitos por ano. Juntos, vocês ganham mais de 3 dígitos por ano. Em unidade, são prósperos. Separados, são escassos. Mas vocês hoje, por conta do ego, por conta daquela justificativa de sempre, eu quero ter a minha individualidade, vocês estão deixando de ser unidade. Vocês estão deixando de ser únicos e estão sendo disfuncionais. Quantos outros aspectos isso também acontece? Você quer a sua intimidade no seu telefone celular, meu querido. Você não quer que a sua esposa veja as conversas que você tem no seu WhatsApp. A mulher não quer que o marido veja as conversas que ele vai ter no seu WhatsApp. Eu tenho 24 anos de relacionamento, gente. Meu telefone celular, ele fica por sobre a minha mesa. A minha mulher sabe a minha senha. A minha mulher sabe as conversas que eu tenho no meu telefone celular. Eu posso dizer para vocês que o meu escritório ele funciona na minha casa. O meu computador praticamente não desliga. A minha mulher agora está dando aula de mentoria no meu notebook. E o meu notebook tem o meu WhatsApp lá, conectado nele. Ele está lá funcionando. Ela pode ver com quem eu converso. Ela pode ver os directs de mensagem do meu Instagram. E por que ela pode ver? Porque na minha casa nós somos unidade. Nós somos unidade. Eu não tenho absolutamente nada a esconder da minha esposa. Eu não tenho conversas com que ela não deva saber ou não pode saber. Nós somos unidade. Nós somos únicos. Nós somos centro. Se chegou uma mensagem no meu WhatsApp de um cliente me cobrando algo, chegou uma mensagem no meu WhatsApp denunciando um problema, denunciando algo grave, chegou uma mensagem no meu e-mail, algo que vai preocupar a minha família. A minha esposa sabe. A minha esposa tem essa notícia. Ela confia que nós vamos trazer a solução, mas ela partilha os momentos de bonança, os momentos de dificuldade. Muitas vezes, meu querido, o seu relacionamento, ele tem passado por dificuldades, porque a unidade ela não existe. E por que a unidade ela não existe? Porque toda vez que eu deixo de ser unidade, eu deixo de ter a mesma linguagem. Eu deixo de ter a mesma linguagem. Olha, se a família não sabe sobre as finanças da casa, se a família, e aqui família eu estou falando de homem e mulher, se as famílias não sabem as finanças da casa, se as famílias não sabem os problemas que estão vivenciando juntos, se as famílias não sabem qual é o projeto de vida que estamos estabelecendo juntos, a linguagem não se conecta. A linguagem ela não pode ser una. Muitas vezes, gente, e eu estou falando isso porque eu mentoro milhares de pessoas. Muitas vezes, as pessoas elas não conseguem compartilhar dos mesmos objetivos. Eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender o que eu estou falando. Certa vez, eu estava mentorando um casal que tinha uma empresa. Esse casal,
Eu mandei um formulário para eles. E eu pedi que eles respondessem esse formulário de forma separada. A mulher iria preencher o formulário e o homem ia preencher o formulário. Quando esse formulário chegou para mim, para que eu pudesse fazer uma análise, eu vi o quanto esses dois sócios estavam desconectados. E aqui é muito importante para que vocês apresentem isso para a vida de vocês e para o relacionamento de vocês. Todos os dois tinham o mesmo objetivo. Qual era o objetivo? O sucesso da sociedade. O sucesso do relacionamento. Todos os dois queriam o sucesso. Mas eles não vivenciavam a mesma linguagem. E por que eles não vivenciavam a mesma linguagem? A mesma linguagem. Porque um tinha uma expectativa de faturamento daquela sociedade de R$ 1 milhão por mês. O outro estava com uma expectativa de faturamento de R$ 500 mil por mês. Olha a distorção. Um queria 1 milhão, o outro queria 500 mil. Não havia linguagem dentro deste relacionamento. Enquanto um tivesse atingido ali a faixa de faturamento dos 500 mil, gente, um ia estar satisfeito, feliz. Cumpri minha meta, bati o meu faturamento, atingi aquilo que eu gostaria. O outro ia olhar e falar assim, bora lá, para não, falta muito ainda, nós estamos apenas na metade, vamos lá. O que é isso, pessoal? Aquele que bateu o faturamento e olhar, workaholic, só pensa em trabalho. Tá querendo, nossa, já atingi, já estamos no muito bom, mas o outro tá querendo demais. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Será que eu estou hoje falando com alguém? Alguém que hoje olha para o seu relacionamento e fala assim, nossa, tá acomodado demais. Eu estou aqui querendo, né, atingir o máximo do resultado. E o outro está satisfeito com a vida que tem. Não é possível. Será que não está faltando linguagem? Mesma linguagem para esse casal? Será que hoje não está faltando essa mesma linguagem? Enquanto um está querendo colocar um 220 na aceleração dos seus projetos, dos seus objetivos, o outro já está colocando ali, né, o ponto morto, porque já atingiu o que queria. Será que não está faltando mesma linguagem para esse relacionamento? Eu vou te fazer um desafio. Qual é o sonho do seu esposo? O que ele quer realizar? Que ele ainda não realizou? O que ele está buscando? Qual é o sonho dele? Marido, qual é o sonho da sua esposa? O que ela quer realizar? Marido, o que a sua esposa quer conquistar? Quais são os objetivos? Será que isso está alinhado dentro do casal? Será que o objetivo da sua esposa, o sonho da sua esposa, tem sido seu sonho também? Será que o sonho do seu esposo tem sido o seu sonho também? Sonho que se sonha junto é sonho que se realiza. Sonho que se sonha junto é sonho que se realiza. Você conhece os objetivos e o sonho de quem divide a cama com você? Você conhece as dificuldades pelas quais ele está passando ou ela está passando? Querido, eu quero te falar uma coisa. Se o seu marido é empreendedor, ou se a sua esposa é empreendedora,
Vocês sofrem em silêncio, muitas vezes. Porque o empreendedor, aquele que está ali à frente de um modelo de negócio, ele tem que suportar todas as broncas possíveis. Você tem que suportar todas as dificuldades possíveis. Mas muitas vezes ninguém te pergunta como você está. Muitas vezes você sofre calado. Procure saber onde estão as dores do seu parceiro. Onde residem as frustrações do seu parceiro. Tenha a humildade de olhar para o seu cônjuge e falar assim, olha, eu tenho sentido que você não está bem. Seu olhar está distante, sua cabeça está ocupada. Compartilha comigo o que tem doído. Compartilha comigo quais são as anguras do seu coração. Porque eu fiz um voto que não ia ser somente na abundância que nós estaríamos juntos, mas nos momentos de dificuldade também. Então eu quero ser esse ombro que estará com você. Mesma linguagem. Alinhe a linguagem. Anderson, por que isso é tão importante? Na palavra de Deus, pessoal, existe uma passagem que muitas pessoas não conseguem entender essa passagem, a profundidade dela. Logo depois, né, de termos ali o fim do mundo pelas águas, nós tivemos ali, né, a Arca de Noé, nós tivemos ali o fim do mundo, o mundo acabou em água. Nós temos uma passagem muito interessante que fala sobre a Torre de Babel. É uma torre onde os homens se uniram numa mesma unidade, numa mesma linguagem, e naquele momento eles iam edificar uma torre que era o maior monumento já edificado. E eles iam encostar no céu. Só que aqueles homens, eles pecaram numa coisa. Eles tinham unidade, eles tinham mesma linguagem. Eles estavam construindo algo extraordinário. Mas eles pecaram numa coisa. Qual foi o maior erro deles? Não tiveram no centro a presença de Deus. E aí Deus desce neste momento. Desce neste momento para acabar com aquilo que os homens estavam fazendo. Qual é a única ferramenta que Deus faz naquele momento para terminar, para que aquela edificação não desse certo? Eles trouxeram a confusão da linguagem. Ali, naquele momento, os operários que estavam naquela edificação, as pessoas que estavam em unidade, começaram a falar uma língua diferente. Começaram a não se entender mais. E aquela torre veio à ruína. Preste bem atenção. Quando vocês conseguem estabelecer uma mesma unidade, uma mesma linguagem, com Deus no centro, vocês fazem coisas extraordinárias. Quando nós falamos em casamento hoje em dia, muitas pessoas tratam este casamento apenas como se fosse um relacionamento entre duas pessoas. Mas o casamento, ele nunca foi apenas isso. Ele sempre foi uma aliança espiritual. Uma aliança espiritual é muito mais do que apenas um casamento, apenas um relacionamento entre duas pessoas. Quando nós temos um relacionamento entre duas pessoas, nós temos a existência de um contrato. Eu sei que tem advogados aqui, né?
Já estou vendo a skin com a câmera aberta de advogado, né? E um contrato, porque eu sou também do direito, e aí a gente fala com mais propriedade, né? Se falássemos em direito de família, casamento seria um contrato especial de direito de família. Definição, inclusive, de alguns doutrinadores. Mas casamento nunca foi só isso. Porque quando nós tratamos o casamento como um contrato, nós estamos falando de um contrato que seria bilateral. Um contrato onde ele é baseado na troca. E todo contrato, todo bom advogado sabe que o contrato, muito embora exista o pacta sunt servanda, todo contrato ele foi feito para ser cumprido ou quebrado. E esse contrato, quando ele é baseado apenas na troca entre os cônjuges, ele só funciona enquanto ele é conveniente. Enquanto o contrato é conveniente, esse contrato funciona. Mas quando ele deixa de ser, ele passa a criar oportunidades de quebra. É onde o divórcio começa a ser cogitado como uma opção. É como um distrato é feito através de um divórcio. Quando o casamento ele é mais do que um contrato, ele é uma aliança. Este casamento ele está baseado em um compromisso. E esse casamento, ele vai permanecer mesmo quando ele passa por momentos difíceis, mesmo quando ele não é conveniente mais. O problema de muitos casamentos hoje é que eles foram transformados em contratos emocionais. Algo como: enquanto estiver dando certo, eu permaneço. Enquanto me fizer feliz, eu fico. Enquanto não aparecer algo melhor, eu me faço presente. Isso não é aliança. Isso é contrato. E os contratos, eles quebram facilmente. Basta eu ver quais são os aditivos, as cláusulas penais que estão estabelecidas dentro desse contrato. Qual é a multa que eu tenho que pagar para sair disso? Isso é um contrato. Casamento é aliança. Casamento, ele tem um fundamento espiritual. Em Eclesiastes 4:12, nós temos que o casamento, ele é um cordão de 3 dobras. E um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando Deus está no centro do teu casamento, existe algo maior que sustenta a relação quando o sentimento oscila. Querido, tem dia que eu olho para a Alessandra e não é amor que eu sinto. Eu tenho certeza que você olha para o seu relacionamento, às vezes, e não é amor que você sente, querido. Muitas vezes o sentimento ele oscila. Por quê? Porque o nosso humor oscila. O nosso humor oscila. A nossa vida oscila. Mas os princípios eles permanecem. Os princípios não oscilam. Os valores não oscilam. Os compromissos não oscilam. Quantas vezes eu já estive conversando com alguns mentorados e eles, principalmente homens, né? Eu tinha uma mentoria que era só comigo e com os homens. Era chamada Mentoria Homem. Era muito legal. Essa mentoria, uma vez, um homem chegou para mim e falou assim: acho que eu vou separar, vou divorciar. Por quê? O que aconteceu nessa relação? Porque
eu acho que o amor acabou. Sabe qual foi a resposta que eu dei para ele? Eu falei assim, meu amigo, vira homem. Vira homem. Enquanto os sentimentos governarem a sua relação, você vai ficar oscilando entre amor e ódio. Entre amor e tesão. Para com isso. Casamento é compromisso. Casamento é aliança. Casamento não se curva somente ao seu sentimento. O sentimento é volátil. Sentimento, quando você está em depressão, meu querido, você não sabe diferenciar. Casamento é aliança. Casamento é compromisso. Casamento é buscar a restauração sempre, todos os dias. Casamento é perdoar rápido. Porque se você for acumulando tudo aquilo que acontece na tua vida, meu amigo, você vai ficar um poço cheio. Cheio de raiva, cheio de coisas para poder transportar para o seu marido. Não, casamento é compromisso. Casamento é Deus no centro. Casamento é aliança. Casamento é fundamento. Hoje eu falei aqui da primeira tarefa do seu casamento. É a tarefa de trazer Deus de volta para a sua relação. Posso falar com vocês literalmente aqui. Qual foi a última vez que você orou com seu cônjuge pelo seu casamento? Quarto de guerra, meu querido. Você quer restaurar o seu casamento? Você quer fazer o seu casamento ser extraordinário? Você quer viver tempos melhores na sua relação? Quarto de guerra. O quarto do casal é o lugar sagrado do relacionamento. É aquele lugar onde você consagra o seu relacionamento a Deus todos os dias. A primeira ferramenta que você quer, poxa, Anderson, meu marido é ateu. Poxa, Anderson, minha esposa não acredita em Deus. Não importa. Não importa. Você é o instrumento. O Anderson, eu não acredito em Deus. Eu não acredito em Deus. Estou te dando uma boa oportunidade para você começar. Estou te dando uma boa oportunidade para você dar esse passo. Faça uma oração. Simples. O Anderson, eu não sei rezar. Faça uma oração simples. É uma conversa. Dizendo o seguinte: Deus, eu estou aqui colocando sobre os seus cuidados o meu relacionamento. Eu quero te pedir que restaure em nós a aliança que nós formamos no dia que nós celebramos o nosso compromisso. Que nós possamos manter uma unidade e uma mesma linguagem dentro da nossa casa. Que eu consiga, Pai, ouvir os desejos do meu marido. Eu consiga alinhar os objetivos dele com os meus objetivos. Que nós consigamos ser uma única pessoa, assim como fizemos na promessa quando nos alinhamos em casamento. Que nós possamos todos os dias desfrutar das benesses de ter uma vida em casal, de ter uma vida alinhada. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor lhe conceda muita saúde, muita prosperidade e paz, e que juntos nós consigamos fazer um casamento extraordinário. Se você hoje conseguir fazer esta simples oração dentro do teu quarto, com o seu cônjuge, ainda que ele não faça com você, mas você o faça de voz alta,
não no seu íntimo, mas declarando, profetizando com a tua boca, amanhã o seu dia vai ser muito melhor. Amanhã o seu casamento vai ser muito melhor. Amanhã o seu casamento já pulou de nível. Com uma simples oração, para que você coloque, né, este casamento no centro, com Deus no centro. Vamos lá, pessoal. Faz sentido para vocês, galera? Tá valendo a pena? Manda aí no chat. Deixa eu ver se eu estou falando muita asneira aqui ou se está conectando com esse casal, com a turma que está aqui me ouvindo. Deixa eu ouvir um pouquinho de vocês. Está indo bem? Vocês estão pegando o que a gente quer falar? Bom, show de bola, sim, legal. Muito bom. Qual que é o propósito, gente, da união? Qual que é o propósito do nosso casamento? Casamento, gente, é muito além de amar alguém. É muito além do nosso sentimento. Casamento é um local onde nós construímos uma família, um legado e um propósito. Isso que é a estrutura do nosso casamento. Casamento não é apenas amar alguém. É sobre construir algo juntos. Escreve aí, fala com o seu cônjuge que está do seu lado, tá? Nós vamos construir grandes coisas juntos. Fala aí com o seu cônjuge que está do seu lado, sabe? Nós vamos construir grandes coisas juntos. Luiz, se você está sozinha, dá um grito aí no seu lugar, fala assim, nós vamos construir grandes coisas juntos, sabe? Para ver se profetiza e escuta. Fala aí do seu lugar. Se você está sozinho hoje, fala assim, olha, que chega até você. Nós vamos construir grandes coisas juntos. Quero fazer uma pergunta para vocês, meus queridos. Fazer uma pergunta aberta aqui para vocês. Coloca aqui no nosso chat, por favor. Qual é o propósito do seu casamento? Qual é o propósito do seu casamento? Meus queridos, respondam essa pergunta aqui. Eu sei que é uma pergunta que não é simples, eu sei que é uma pergunta que é difícil. Mas pergunta para o seu cônjuge aí, ó, se vocês estiverem um do lado do outro, o que você acha, né? Vamos lá, qual é o propósito do seu casamento? Muitos casais nunca responderam essa pergunta. Qual é hoje o propósito, meu querido, dos seus casamentos? Manda aqui no chat para mim, Jéssica Bertucci. Manda aí qual é o propósito do teu casamento, Larissa. Qual é o propósito? Por que vocês se casaram? Vamos lá. Bárbara colocou aqui para mim. Obrigado, Bárbara. Vamos lá, galera. Qual é o propósito? Luiz, qual é o propósito do seu casamento, da sua relação? Quem aqui? Quem mais além da Bárbara? Achando que vocês ficaram travados, hein? Muito bom. Isso aí, Luiz. Obrigado, viu, querido? Qual é o propósito? Construir uma família. Muito bom. Crescer como pessoas, família, prosperar juntos. Bom. Muito bom. Nosso propósito é construir uma família com todos os pilares alinhados. Isso aí. Muito bom. Gente, muitos casais nunca responderam uma pergunta como essa. Qual é o propósito do seu casamento? Eles se apaixonaram, muitas vezes se casaram, tiveram filhos. Vocês pagam contas juntos. Vocês vivem juntos. Preste atenção nisso, viu? Olha, se apaixonaram, se casaram, tiveram filhos, pagam contas juntos, vivem juntos, mas muitas vezes não estão construindo nada.
não estão construindo nada. Um casal, vocês estão aqui, vocês celebraram o seu casamento para construir juntos. Vocês são construtores. Fala aí para o seu cônjuge, nós somos construtores. Nós somos construtores. E para construir algo juntos, vocês precisam de uma visão compartilhada, meus queridos. Vocês precisam de compartilhar entre si os projetos da vida de vocês. Sem visão compartilhada, o relacionamento, ele vira apenas convivência. Vocês precisam de compartilhar a visão de vida juntos. Casais que não constroem juntos começam a viver apenas dividindo despesas e responsabilidades. Gente, não faça isso com o casamento de vocês. Não torne um casamento como se fosse uma pensão, onde vocês fazem apenas a divisão de despesas. Quem aqui já viajou para a praia com um grupo de pessoas? Quem aqui já viajou para um lugar onde mais pessoas estavam juntos? E ali, nessa viagem que estabeleceram juntos, dividiram a conta do supermercado. Dividiram a despesa com o Airbnb que alugaram. Dividiram, muitas vezes, né, o Uber que compartilharam, a conta da barraca da praia que dividiram. Dividiram ali, né, a conta de luz daquele estabelecimento que estava. Por que que isso se diferencia da família que vocês estão construindo hoje? O que que essa viagem de praia, que dividiu a conta do supermercado, dividiu a conta da barraquinha na praia, dividiu o Airbnb, dividiu a conta de luz daquele local, o que isso se diferencia do seu relacionamento hoje? Meu querido, se vocês apenas dividem responsabilidades e despesas, você tem um contrato de convivência com seu cônjuge, você não tem um casamento. Isso mata o relacionamento lentamente. Em Gênesis 2:18, havia uma palavra dizendo: não é bom que o homem esteja só. Mas observe, Deus não criou apenas uma companhia emocional para você. Ele criou uma ajudadora idônea. Isso significa que o relacionamento, Deus trouxe esse companheiro, Deus trouxe essa mulher para alguém que vai cooperar na missão com você. E para cooperar na missão de vida com você, exige-se um compartilhamento da visão. Exige-se um compartilhamento da construção. Qual é o legado que vocês estão construindo? Qual é a visão de família que vocês possuem? Para onde vocês estão indo juntos? Casamento sem visão vira rotina, gente. Hoje eu te convido a escrever com o seu cônjuge qual é o projeto de família que vocês querem construir. Quais são os objetivos e sonhos que vocês querem realizar juntos? O que vocês querem? Para qual lado vocês estão indo? Será que o seu casamento hoje não está em meio a uma bifurcação em que um quer ir para um lado e outro quer ir para o outro? Construa, meu querido.
um plano junto com com o seu cônjuge. Alinhe os objetivos, alinhe a visão da família de vocês, alinhe o legado que vocês querem construir juntos. Uma rotina sem propósito, ela vira desgaste. Ela vira conflito. Ela acaba com o relacionamento. Casais que querem construir um relacionamento extraordinário, eles não apenas vivem juntos, eles constroem algo que vai sobreviver a eles. Isso é um legado. Isso é um deixa para sua família. Preste bem atenção. Qual é a marca que vocês querem deixar na família de vocês? O que vocês querem construir? Pelo que vocês querem ser lembrados? Qual é o pilar que vocês desejam edificar juntos? Hoje, o que vocês precisam fazer para alinhar o seu casamento dentro de uma família, de um lar edificado com intenção, onde cada membro ele cresce protegido? O que você quer construir hoje de herança para as próximas gerações? Qual é o legado que você quer deixar? Qual é a visão que vocês precisam compartilhar juntos? Hoje é um excelente dia de você se sentar com o seu esposo e alinharem qual é a visão de futuro de vocês. Quais são os objetivos? Preste bem atenção. A nossa família, o nosso casamento, ele deve ser aquele lugar onde cada indivíduo se sente abraçado e realizado. A mulher, ela foi feita para ser feliz e para desfrutar do casamento. O homem, ele precisa de ter os seus sonhos atendidos e realizados. Vocês precisam de sentar. Homem, você precisa de conhecer os sonhos da sua esposa. Mulher, você precisa de conhecer os sonhos do seu marido. Um precisa de alimentar a ambição do outro. Todos os dias. Precisa de alimentar a ambição do outro. Precisa daquela injeção dizendo: você pode mais, querido. Você pode muito mais. Nós podemos fazer coisas extraordinárias. Você tem um potencial incrível. Vamos crescer mais. Vamos prosperar mais. Vamos edificar mais. Nós somos operários da mesma obra. Nós somos operários da mesma obra. Vamos chegar aos céus com a presença de Deus nos fortalecendo todos os dias. Vamos nos alinhar em unidade. Vamos alinhar a nossa linguagem. Vamos crescer juntos. Eu quero realizar esses sonhos. Quais são os seus? Vamos realizar todos juntos. Vamos estabelecer uma ordem de prioridades. Vamos estabelecer aqui um objetivo comum. Vamos deixar uma herança, um legado na nossa história. Alinhem, meus queridos, os objetivos de cada um de vocês. Nesse momento, eu queria falar um pouquinho com o homem. Eu queria falar um pouquinho com os meus parceiros que estão aqui me ouvindo. Todos aqueles que estão compartilhando dos objetivos nesse momento. A identidade do homem dentro do casamento. Você hoje precisa de se colocar como coluna da sua casa. Você hoje precisa de assumir as responsabilidades dentro do seu lar. Você precisa, sim, Márcia,
Está tudo gravado, vocês vão poder assistir isso quantas vezes vocês quiserem. Tá? Está tudo gravado. Esse material também vai ficar compartilhado com vocês. Você, homem, precisa saber quem é, qual é o seu lugar, como você vai liderar a sua casa. E aqui, gente, quando a gente fala sobre liderança, eu não estou falando sobre subjugação da mulher, de forma alguma. Eu estou falando sobre coluna, sobre direção. Um homem, quando ele lidera num fronte de guerra, é ele quem vai morrer primeiro. É ele em quem vai se sacrificar primeiro. É ele em quem vai lutar primeiro. Esse é a sua posição, homem. É o papel masculino dentro do casamento. Um homem que não sabe quem é, ele não consegue liderar aquilo que recebeu para cuidar. Preste bem atenção nessa frase. Homem, você veio para cuidar do seu casamento. Cuidar do seu casamento. É sua responsabilidade. Hoje, existe uma crise profunda de identidade masculina. De identidade masculina. Infelizmente, nossa geração, a minha geração, foi uma geração de famílias destruídas. Eu não sei se isso fala com você, mas eu vim de uma casa onde o casamento foi destruído. Eu vim de uma casa onde os meus pais foram divorciados. Se você não veio, parabéns, você é exceção. Mas muitas das nossas casas vieram de casas com casamentos fragmentados. Hoje existe uma profunda crise da identidade masculina. Homens que nasceram, cresceram sem referência, sem um pai presente, ou com um pai que não era modelo, que não serviu de orientação. Entraram num casamento sem entender bem o seu papel. Entraram num casamento sem entender bem como ele deve exercer a sua função masculina dentro dessa relação. O homem no casamento, ele não é apenas o provedor financeiro. Ele não é apenas a presença masculina, o companheiro emocional. O homem, ele é líder. Ele é protetor. Ele é responsável pelo ambiente da casa. Ele é responsável pela cultura da casa. Você é o sacerdote da sua casa. Homem, eu estou falando com você. Se é sua mulher que precisa se ajoelhar para rezar pela sua casa, você está falhando como homem. O homem, ele precisa ser o primeiro a colocar os joelhos no chão e pedir pelo seu lar. Ele tem que ser o primeiro a louvar a Deus, pedir proteção, força, estrutura pela sua casa. Hoje, homem, você está aqui para entender que você tem responsabilidade de prover a tua casa. Eu não estou te dizendo que você precisa prover a sua casa sozinho. Nós sabemos. Na minha casa não é assim. Na minha casa, minha esposa também trabalha. Na minha casa, a minha esposa também provê financeiramente. Mas lembre-se, nós somos um só. Um só.
Se somos um só numa finança, não importa quem ganha mais ou quem ganha menos. Importa a sua responsabilidade. Você, homem, tem que ter uma responsabilidade. Nada, absolutamente nada, vai faltar na minha casa. Não interessa se hoje eu estou sem emprego. Não interessa se o mercado está ruim. Não interessa se não tem responsabilidade. Eu tenho um dever. Eu tenho o dever de trazer prosperidade financeira para o meu lar. Se eu tiver que sair na rua vender um picolé, se eu tiver que capinar um lote, se eu tiver que andar de Uber, eu vou fazer. Porque na minha casa não reside vergonha. Na minha casa reside compromisso. Presta atenção, homem, ó, bate no teu peito assim, ó. Eu assumo o compromisso da minha casa. Homem, você não menstrua. Homem, você não tem oscilação hormonal. Homem, você tem uma responsabilidade, colocar dinheiro dentro da tua casa. Não importa como. Importa que você assuma esse compromisso. Nunca vai faltar nada na minha casa. Que eu não coma, mas a minha família vai comer. Esse é o compromisso. Eu sou o sacerdote dessa casa. Eu vou fazer acontecer. Se a minha mulher vai trabalhar, e ela vai trabalhar, é para que a gente possa juntos construir algo extraordinário, mas o meu dever eu nunca vou falhar. O meu dever eu nunca vou falhar. Eu sempre vou fazer o meu melhor. E se eu estiver passando por um momento de dificuldade, eu não vou deixar me abalar. Eu vou fazer as coisas acontecerem, eu vou me virar. Eu vou me reinventar. Eu vou aprender o que eu não sei, mas eu vou fazer acontecer dentro da minha casa. Eu não serei aquele que terá a síndrome da Gabriela. A síndrome da Gabriela é: eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu não tenho síndrome de Gabriela. Se eu tiver que aprender coisas novas, eu vou abrir o meu coração, o meu espírito e a minha mentalidade para poder aprender coisas novas. Eu vou me colocar com um coração ensinável para que eu possa aprender coisas novas. Eu deixarei o meu ego e o meu orgulho de lado para aprender coisas novas. Porque eu nunca vou deixar nada faltar na minha casa. Porque eu nunca vou deixar nada faltar na minha casa e eu vou trabalhar para que a prosperidade chegue. Esse é o teu papel. Você é muito mais do que isso, meu querido. Nossa, é difícil ser homem. Procure um princeso para você. Procure um outro barbado para você. Passa esmalte na tua unha. Homem nasceu para ser homem. E ponto final. O peso, você nasceu para ser coluna da tua casa. O peso maior se sustentará sobre você. Isso é ser homem. Isso é ser homem. E aqui você vai entender. Você não é apenas aquele que provê. E prover não é só sobre financeiro. Prover é aquele que traz segurança. Repete comigo, segurança. A minha família tem que se sentir segura. Meu querido, que o único medo que a sua esposa tenha é que você morra.
E o único medo que a sua esposa tenha é que você falte. Por quê? Porque você torna a vida da sua esposa mais fácil. Você torna a vida da tua esposa melhor. Se você está fazendo a vida da sua esposa difícil, meu querido, você está falhando como homem. Nós, homens, precisamos fazer as nossas esposas ter uma vida mais tranquila, ter uma vida mais fácil, ter uma vida melhor. Essa é a nossa função. Essa é a nossa função. Nós precisamos trazer segurança para a nossa casa. Nós precisamos ser potencialmente perigosos. E o que significa isso? Significa que o mundo lá fora não é um morango. Significa que nós vivemos numa sociedade onde o risco é iminente. Por isso você, homem, tem que ser aquele homem que o outro homem enxerga e fala assim: existe um homem ali. Aquela família não está só. Aquela família está segura. Aquela família, eu não posso fazer uma graça. Eu não posso me aventurar, porque existe um homem ali. Existe coluna ali. Existe uma guarda ali. Existe um sacerdote ali. Existe segurança naquela casa. Esse é o seu papel. Seu papel é fazer a segurança da sua casa. O seu papel é conferir se as portas da casa estão trancadas de noite. O seu papel é ser o último a se deitar. O seu papel é desligar todas as luzes da casa. Conferir todas as janelas. O seu papel, meu querido, é ter as conversas difíceis. Quantos homens têm renegado este papel às mulheres? Olha, tá tendo um problema aqui. Aí o homem cutuca a mulher e fala assim: vai lá, conversa lá. Para com essa merda, porra! É tua responsabilidade. Ah, não, mas se eu for lá, eu brigo. Tem inteligência emocional. Mas é tua responsabilidade ter as conversas difíceis da sua casa. Você vai chegar e você vai conversar. É você quem vai negociar. A sua mulher pode estar no seu lado para te apoiar nas tomadas de decisão? Deve estar. Vocês são um. Devem estar. A mulher deve estar ao lado para apoiar na tomada de decisões. Você, homem, não precisa decidir na hora. Pode se aconselhar com a sua mulher. Podem juntos tomar a decisão por um caminho melhor. Mas você tem que ter as conversas difíceis. É o teu papel. É o teu papel, é a sua responsabilidade. Um comprometimento ativo, uma presença intencional. Você é responsável pelo ambiente da sua casa. Eu costumo dizer que a mulher define o humor da casa. A mulher, ela define o humor da casa. Mas o homem define o humor da mulher. Entende? A mulher define o humor da casa. Óbvio, quando você tem uma mulher feliz, alegre, sorridente, toda a casa se enche de amor e de alegria. Tudo fica muito fluido. Mas você, homem, é responsável pelo humor da sua mulher. Faça sua mulher feliz. E aqui, eu não estou dizendo, gente, não me confundam, tá? Eu não estou dizendo que você, homem, está aqui para satisfazer
todos os desejos da sua mulher. Grava isso. E todo mundo acha que eu fico só batendo nos homens, né? Não faço isso, não. Homem, você não está aqui para satisfazer todos os desejos da sua mulher, não. Se você fizer isso, você vai se tornar o cachorrinho dela. Não é isso, não. Não é isso, não. Que o seu sim seja sim, que seu não seja não. E você tem que entender que vocês são uma unidade, uma mesma linguagem. Você tem que se posicionar a favor da sua família. Por isso que o alinhamento de objetivos são importantes. O alinhamento de objetivos e de linguagem são importantes. Você precisa ser a pessoa que vai dizer: isso aqui nós não vamos fazer porque temos esse objetivo da nossa casa. Você tem que conhecer o alinhamento da casa e tomar decisões conforme a casa. Conforme a casa. Preste bem atenção, meu querido. Quando você negligencia o seu papel, você somente diz sim a tudo, você falha como um homem. Era papel de Adão dizer não para a maçã. No momento em que ele quer atender todas as necessidades, ele falha como homem. Não. O casal, ele é um. Os objetivos têm que ser de conhecimento de todos. E o poder de dizer não também existe dentro de casa. Também existe dentro de casa. E o homem não transfere a sua responsabilidade. E eu quero te dizer uma coisa muito importante. A falha da sua mulher é sua também. Se a sua mulher falhou, você também falhou. Se o seu homem falhou, mulher, você também falhou. Afinal, vocês são um só, não é mesmo? Se são um só, aquele que fraquejou, também houve o outro que fraquejou. Aquele que tropeçou, o outro também caiu. Vocês são um só. Liderar a sua casa, homem, é o seu papel. E você sabe o que é liderar? Você sabe o que é liderar, homem? Liderar é servir. Liderar não é sobre ser servido. Liderar é servir. Liderar é colocar a sua família em primeiro lugar. Homem, fala para a sua mulher: nossa família está em primeiro lugar. Nossa família está em primeiro lugar. Liderar é servir. Liderar é servir a sua casa. Liderar é servir a sua mulher. Liderar é servir os seus filhos. Liderar é lavar os pés da sua mulher. Liderar é lavar os pés da sua mulher. Liderança servidora é colocar a família sempre em primeiro lugar. Sempre em primeiro lugar. Que na sua casa você nunca tire a sua família da cama para dar para outros deitarem. A sua família vem em primeiro lugar. Se alguém tiver que dormir num colchão no chão, que seja as visitas da tua casa. Que seja as visitas da tua casa. A sua família dorme na cama. Que a sua família vive em primeiro lugar. Sempre. Sempre. E agora, pessoal? Vamos lá. Vamos falar sobre a identidade da mulher. Agora é para você, mulher.
Eita, que lá vem. Agora é para você, mulher. Vamos lá. A mulher, ela não foi criada para competir com o homem. Casamento não é sobre competição. Você foi criada para completar aquilo que o homem sozinho não consegue. Você está na vida do homem e o homem está na sua para que vocês se tornem únicos. O homem sozinho falta um pedaço. A mulher sozinha falta um pedaço. Vocês foram feitos para se complementarem. Vocês não foram feitos para ficar competindo um com o outro. Existe algo que precisa ser dito com muita maturidade. Hoje existe uma guerra de narrativas. Existe uma guerra de narrativas. Homens contra mulheres. Homens contra mulheres. Mas o casamento nunca foi projetado para disputa. O casamento, ele foi projetado para complementariedade. Você se completa. Homem tem forças. Mulher tem outras forças. E quando isso se soma, surge algo poderoso. Surge algo extraordinário. A mulher sábia, ela edifica a sua casa. E isso está em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a tua casa. A mulher que é reclamona, a mulher que é rabugenta, a mulher que vive a questionar, a mulher que está o tempo todo colocando pontos. Ninguém a suporta. É como se fosse aquele inquilino chato, que a gente quer se ver longe dele. A mulher sábia, ela foi feita para edificar a sua casa. A mulher, ela possui uma capacidade extraordinária de construir o ambiente da sua casa, de gerar a conexão, de nutrir emocionalmente a família. E quando isso é usado de forma sábia, a casa prospera. A casa prospera. Quando isso é usado em conflito, a casa, ela entra em guerra. E preste bem atenção no que eu quero dizer para vocês. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Lembrem-se quando eu falei com vocês que nós muitas vezes viemos de famílias desestruturadas. Nós viemos de famílias muito sem referência. Os exemplos que nós tivemos, muitas vezes construíram os moldes que têm feito a nossa vida ser guiada por eles. Eu gosto de dizer muito sobre alguns exemplos, meu querido. Na vida, nós tendemos a repetir ciclos, tá? Na vida, ou a gente vai pautar por três cenários. Ou nós vamos repetir, ou nós vamos repelir, ou nós vamos nos tornar protagonistas da nossa vida, da nossa história. E o que eu quero dizer com isso?
que eu quero dizer com isso? E muitas vezes, as experiências que nós tivemos ao longo da nossa vida, da nossa infância à vida adulta, ela tende a programar todas as nossas ações dali para frente. Todas as nossas ações dali para frente. Muitas vezes, queridos, você veio de uma casa onde você viu a sua mãe chorando. A sua mãe chorando em silêncio, muitas vezes no quarto. Não porque teve uma agressão física, mas muitas vezes por momentos que você vivenciou na sua casa, um falar mais alto, uma gritaria, uma agressão verbal, sabe? Algo que não foi bem adaptado, e aí você chegou e viu sua mãe chorando. E muitas vezes, meu querido, você fala assim, nossa, eu não vou viver o que minha mãe viveu. Eu não vou passar pelo que minha mãe passou. Eu não vou construir aquilo que a minha mãe construiu. E qual é a visão que você tem da sua mãe? Aquela mulher fraca, que chorava. E você fala assim, eu nunca vou chorar. Eu nunca vou passar por isso. E aí, para não chorar, para não fraquejar, para não se submeter, você se fez forte. Você se fez forte e você se fez combativa. Tudo aquilo que era dito com você, você retrucava. Tudo aquilo que é colocado com você, vira guerra. Tudo aquilo que é exposto, gera discussão. Não querendo ser sua mãe, você se tornou seu pai. Não querendo repetir, você repetiu. Muitas vezes aquilo que você repele, repete. Tudo aquilo que você repete, você repele. Essa é o jogo daquilo que nós construímos como modelos a vida inteira. Mulher, você pode confiar no seu homem. Muitas vezes, por ser forte demais, nós estamos construindo relacionamentos com homens fracos demais. Por quê? Porque eu não deixo o meu homem ser forte. Eu não deixo o meu homem fazer o papel dele de homem. Pode parecer muito estranho, gente, mas isso acontece todos os dias. Olha só que interessante. Eu e a Alessandra, durante muitos anos da nossa vida, né, a gente foi lidando com essas coisas. Teve um acontecimento que isso ficou muito claro, né? Isso ficou muito claro. A gente se policiando sobre o papel que o homem exerce e o papel que a mulher exerce, né? E aí teve uma vez que eu e a Alessandra entrou para comprar uma coisa numa papelaria onde a gente ia fazer uma imersão. Então, a Alessandra, eu fui com ela de carro e a Alessandra falou assim, para aqui e eu vou lá dentro olhar se tem. E ela ia comprar apenas umas canetas com cartolina, algo leve, algo extremamente leve. E aí eu fiquei no carro, ela entrou para poder fazer essa compra nessa papelaria. E ao entrar para fazer essa compra na papelaria, na hora que ela estava lá dentro, ela encontrou um flip chart. Você sabe o que é um flip chart? É tipo um cavalete de madeira grande, né? E ela olhou para aquele flip chart e falou assim, nossa, isso aqui vai ser muito bom para aquilo que nós vamos fazer, eu vou comprar esse flip chart.
E ela comprou o flip chart. Só que ela também comprou, né, as cartolinas, o papel para ser fixado no flip chart, aquele monte de coisa. E aí, quando ela estava lá dentro pagando aquele negócio todo, né, eu vejo a Alessandra saindo, tentando carregar aquele flip chart enorme, né? E tentando carregar aquelas coisas, aquelas sacolas onde estavam as coisas. E aí eu saí do carro. Mas ela já tinha andado muito com aquilo, né? Eu saí do carro, fui lá de encontro com ela, peguei o flip chart e fui colocar no carro. E aí a Alessandra falou assim comigo: não era eu que tinha que estar carregando esse flip chart, né? Não era eu que estava carregando, tinha que estar carregando esse flip chart. E aí eu fui e falei com ela: você tem razão. Esse é o papel do homem. O peso tem que ser carregado pelo homem. Mas aí eu fiz uma pergunta para ela muito importante. Eu fui e falei assim: por que quando você não estava dentro da loja e tomou a decisão por comprar o flip chart, você não me ligou e não me pediu para vir aqui te ajudar a carregar isso? Por quê, gente? Porque ela, naquele momento em que viu, decidiu, né, para levar o flip chart, ela assumiu a posição de pereirão. Ela vestiu a capa do pereirão e falou assim: eu dou conta de levar isso aqui. E realmente dava. Realmente dava conta de colocar aquele flip chart debaixo do braço. Se ela tivesse sozinha, ela ia conseguir colocar aquilo dentro do carro. Ela vestiu a capa do pereirão. Mas ela não precisava ser o pereirão. Ela poderia ser só feminina e deixar o homem ocupar o seu lugar. Eu te pergunto, mulheres, vocês têm deixado o homem ocupar o lugar dele? Comece a fazer esse exercício. Na hora que você estiver dentro do carro e o seu homem estiver dirigindo, na hora que vocês estacionarem, não saia do carro. Fique lá. Até que ele venha abrir a sua porta. Nossa, antes ele vai embora. Né? Ele vai entrar sozinho dentro do restaurante. Liga para ele, de dentro do carro. Estou te esperando aqui para abrir a porta do meu carro. Na primeira vez que você fizer isso, na segunda, na hora que ele sair de dentro do carro, que ele esquecer por um lápis, ele vai: ah, ela está esperando eu abrir a porta do carro. Na sequência, isso vira um hábito. Cada um ocupando o seu papel. Você se deixando ser cuidada. E ele ocupando o espaço dele de cuidado. Cada um no seu ponto. E aí o relacionamento vai ficando cada vez melhor, vai ficando cada vez mais forte. Vai ficando cada vez mais potencializador. Muitas vezes hoje, nessa vida corrida, nessa vida workaholic, nessa vida em que nós não temos tempo para nada, que nós temos que construir muitas coisas, nós não temos deixado ser cuidados. Ser cuidados. Nós não temos deixado. Nós queremos acelerar. Muitas vezes a gente tem que falar o seguinte: não, eu vou pedir. Poxa, Anderson, mas eu tenho que pedir tudo. Pede para o marido voltar um vídeo atrás e ver a posição dele de marido aqui nesse vídeo, né? Nessa aula que nós estamos construindo. É alinhamento. A mulher, ela tem uma força que edifica. É uma capacidade singular de nutrir, de sustentar emocionalmente, de transformar o espaço do lar. Unidade e não disputa. Quando cada um ocupa o seu lugar com segurança, o casal se torna uma força extraordinária. Mulher, posso te contar uma coisa?
o momento em que você chega para o seu homem e fala com ele assim: você vai dar conta, porque eu confio em você. Você está levando uma força sobrenatural para o seu homem. E ele dá conta. E ele faz acontecer. Porque ele precisa de escutar isso de você. Vamos julgar menos. Vamos potencializar mais. Vamos nos permitir ser cuidadas. Vamos nos colocar nessa zona de serem cuidadas. Porque a mulher que compreende o seu papel, ela não compete, ela completa, ela potencializa. A aliança e o nosso compromisso. Uma decisão renovada todos os dias. Todos os dias estamos renovando a nossa aliança. O casamento, ele não se sustenta pelo sentimento que você tem hoje. Ele se sustenta pela decisão que você renova todos os dias. A sociedade moderna, ela vendeu uma ideia muito perigosa, que o casamento deve durar enquanto o sentimento existir. Gente, mas sentimento é estável, sentimento é volátil. O amor maduro, ele não é apenas emoção. Ele é uma decisão. Ele é uma decisão diária. Ele é uma decisão diária. Uma escolha consciente de manter a relação. Sentimento, ele inicia o relacionamento, né? É aquele fogo, é aquela paixão. Ele é o ponto de partida. Mas o que sustenta o relacionamento são as alianças. É a escolha consciente, todos os dias. É a decisão de permanecer. Paixão, adaptação, confronto de diferenças, maturidade. Muitos casais passam por fases. A primeira fase é a fase da paixão, é onde tudo se inicia, onde está tudo muito aquecido, tudo muito presente. Quando se casam, unem as escovas de dente, começam a comer 1 quilo de sal por dia, né? Dividem o mesmo banheiro. Começa a fase da adaptação. A fase do conhecimento de um, de outro. Na fase 3, começa o confronto das diferenças. O aparar as arestas. Muitos casais acabam na fase 3, porque não conseguem ter maturidade de se adaptarem. Como o ferro afia o ferro. O homem é afiado pela sua mulher e a sua mulher pelo seu homem. Quanto mais diferenças existirem, mais poderosa vai ficar esta navalha. Porque vocês vão ser afiados. O casal acha que o problema é a escolha. Não. O problema é a falta de maturidade para atravessar cada fase da nossa vida. Nós precisamos de deixar os sentimentos para o lado, né? E começar a fazer as escolhas diárias de permanecer, de entender, de saber dos projetos que estamos juntos. Casamentos fortes não são aqueles que não enfrentam crises. Pelo contrário, são aqueles que decidiram não desistir. Decidiram passar pela tormenta juntos. Decidiram para que nós vamos conseguir prosperar, nós vamos conseguir permanecer. Casamentos extraordinários
eles não acontecem por acaso. Eles são construídos sob fundamentos. E hoje nós apresentamos parte destes fundamentos. A tríplice aliança, o propósito da nossa união, o cordão de 3 dobras, homem, mulher e Deus, no centro deste propósito. O papel do homem, como ele é necessário para a edificação dessa casa. O papel da mulher de complementariedade deste lar, para juntos formarem um todo. O compromisso diário de entender que nós estamos aqui formando uma unidade, uma mesma linguagem. Isso que torna o casamento extraordinário. São estes pilares, estes fundamentos que tornam a nossa estrutura. Nós estamos chegando aqui ao final do nosso primeiro dia, do nosso primeiro encontro. Nós amanhã vamos falar sobre algo que muitos casais ignoram: prosperidade, intimidade, reconstrução. Nosso casamento, gente, ele é uma reconstrução diária. Todos os dias nós temos alguma coisa a perdoar ou para sermos perdoados. Todos os dias nós temos algo para colocar no lugar. Todos os dias nós temos algo para restaurar. Todos os dias nós temos algo para agregar na nossa relação. E isso se faz através do nosso comprometimento em permanecer. Um casamento extraordinário, ele não nasce pronto. Ele é construído por 2 pessoas que decidiram honrar a aliança que fizeram diante de Deus. É uma decisão diária. E eu quero dizer para vocês o seguinte: para que o ordinário não se mantenha, nós temos que fazer o extra. Se eu quero ter um casamento extraordinário, eu tenho que fazer o extra todos os dias. Eu tenho que olhar para a minha relação e perguntar assim, como ela pode ficar ainda melhor. É no momento em que eu decido fazer o extra que o ordinário deixa de ser ordinário. E eu passo a acessar novos níveis. Amanhã, às 20h, nós vamos ter uma nova relação. Nós vamos ter um novo campo. E eu quero deixar esse momento aqui para que a gente possa fazer perguntas, né? Para que a gente possa habilitar este momento. Alguém aqui que quiser fazer alguma pergunta, eu vou abrir o nosso microfone, deixar com que vocês possam fazer as perguntas necessárias. Deixa eu habilitar aqui os microfones para quem quiser falar e quem quiser se manifestar. Fiquem à vontade, tá? Quem quiser mandar uma pergunta no chat também, pode. Todo esse nosso conteúdo fica gravado. Nós passamos pela fase dos fundamentos nesse primeiro momento, tá? E amanhã vamos trabalhar novamente os nossos pontos. Aquele que quiser comentar ou falar alguma coisa, fique confortável a dizer, ou pode mandar aqui no nosso chat também. Se não, estamos entregues por hoje. Valeu, gente? Valeu esse momento aqui, né? Foi importante para vocês? Escutaram algo que agregou para o relacionamento? Compartilha conosco aqui no chat, né? Estavam precisando ouvir isso aqui hoje? A Bárbara já falou aqui, valeu muito. Que bom. Que bom que gostaram. Amanhã a Alessandra estará conosco. Amanhã a gente tem uma duplinha e vamos fazer aqui, falar sobre prosperidade, vamos falar sobre a intimidade, vamos falar sobre como alcançar novos níveis. Hoje era uma fase necessária, a fase dos fundamentos. Eles que sustentam o nosso casamento. Amanhã nós vamos falar sobre como alcançar novos níveis.
Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse conteúdo ele vai ficar gravado, já vai ficar disponível para vocês no final do dia de hoje. E é isso. Que bom, Luiz. Que bom que você viu nesse papel da mulher. Vamos mudar, né? A gente está aqui porque não somos Gabriela. Nós vamos nos alterar, nós vamos mudar, nós vamos ser uma nova versão ainda melhor. Que Deus abençoe vocês, gente. Boa noite. Obrigado pela presença de todos, tá? Tchau, tchau e até amanhã, no mesmo horário. Até mais.